Alô a todos, bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects CS4. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Então, atendendo a inúmeras sugestões e pedidos e avaliando também o grau de utilidade no campo mais profissional, nós veremos aqui como produzir uma vinheta no estilo do vídeo demo do DVD Segredos e Truques Volume 2. É claro que foi selecionado apenas um trecho de maior interesse, uma vez que o demo é longo e dividido em 3 partes. Eu vou soltar a prévia do que a gente está para produzir aqui, destacando alguns pontos de interesse. Então, a primeira coisa que você nota, é claro, tem uma câmera controlada por um objeto nulo, né? E a gente tem dois sólidos, um que serve como piso e o outro como parede de fundo. São duas composições grandes para poder cobrir essa área toda que a câmera viaja. Essa é a primeira coisa. Depois a gente tem várias pré-composições que são necessárias para gerar esse efeito aí, por exemplo, esse gráfico azul aí que se abre revelando a foto atrás, e em seguida a animação do texto. E tem também esse detalhe interessante do reflexo, né, da tela no chão. Eu acho que dá um efeito bem interessante, da vida a coisa. Então é isso aí, tem muita coisa interessante para a gente ver. Vamos dar pausa aqui e dar início sem perder mais tempo. Vou fechar a composição. Então, como é de costume, eu disponibilizei um arquivo zipado contendo o projeto completo, tá? Você já pode baixar, abrir e fuçar à vontade, e também 3 imagens. Por incrível que pareça, esse projeto vai necessitar apenas das 3 imagens que aparecem nos quadros. O resto é todinho produzido dentro do After Effects, portanto vai ser uma coisa bem interessante da gente ver. Eu vou então importar, eu vou aqui em File, Import File, e vou subir aqui para esse arquivo. Vou pegar as 3 imagens que vêm dentro do arquivo zipado, tá? Então elas estão aqui quietinhas, vamos deixá-las aqui e vamos dar início criando então a composição para os 2 planos de fundo. Essa composição vai ser monstruosa, ela vai ter 4000 por 4000 pixels. Então nós vamos em Composition, New Composition, vou chamá-la de fundo. Aqui a gente já tem 4000 por 4000 pixels, frame rate de 30 frames por segundo e duração de 15 segundos, que vai ser a duração total da nossa vinheta. Então eu clico OK e aparece então, eu vou abrir um pouquinho aqui, né? A gente está vendo ela toda aqui em 12% de zoom. Por que ela é grande assim? É necessário porque, como eu já havia falado antes, a câmera vai ter que navegar pelo espaço e vai ter que ter fundo de cobertura. Então nós vamos criar um sólido. Eu vou em Layer, New Solid. Não precisa nomear nada, a cor não interessa, porque nós vamos aplicar um ramp. Então eu vou aqui em Efeito, Generate Ramp, e vou rapidamente trocar o preto por um azul mediano. Ok, e o branco por um azul mais ou menos no mesmo tom, mas bem mais escuro. Agora eu vou pegar aqui o ponto aqui de ancoragem e pressionando Shift eu vou trazer mais ou menos aqui para 1/4, né? A gente tem metade aqui da tela, 1/4 da tela aqui embaixo. Perfeito. Então esse sólido está pronto. Nós vamos agora criar mais um sólido. Eu vou em Layer, New, Solid. Esse eu vou chamar de Grid, só para a gente poder reconhecer. Mesmo tamanho, a cor não importa, porque nós vamos aplicar o efeito Grid. Então eu vou em Efeito, Generate Grid. Você não viu? Está aqui o GRID. E vou mudar aqui para Width
and Height Sliders. Desse jeito a gente tem controle do tamanho do grid. E vou marcar 150 por 150, dando esse visual aqui. E também eu vou diminuir um pouco a transparência. Com o layer do grid selecionado, eu vou pressionar T no meu teclado e vou baixar a opacidade aqui, deixa eu ver, para mais ou menos uns 35%. Se precisar depois a gente ajusta. Então a gente tem esse sólido, essa composição com esse visual, né? A gente pode então deixar ela aqui quieta e vamos criar agora a composição principal desta vinheta. Então eu vou em Composition, New Composition, vou chamar de principal e nós vamos alterar o preset para 720 por 400. O resto é a mesma coisa, 30 frames por segundo, duração de 15 segundos, eu clico OK. Então aqui a gente pode ficar com esse nível de zoom, eu posso subir um pouco aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente trazer o fundo para o timeline. Eu vou trazer ele para cá, dessa forma ele fica centralizado. E a gente tem então, só para você ter uma noção de comparação de tamanho, né? A composição em relação à nossa composição atual. Então vamos transformar em 3D o fundo, correto? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos duplicar, Ctrl D, já é 3D, e eu vou com a ferramenta de rotação, vou dar um zoom para fora aqui, eu vou clicar no eixo X e vou rotacionar pressionando Shift 90 graus. Então você vê que a gente tem dois planos perpendiculares aqui. Agora nós precisamos de colocar os dois planos com os vértices juntos, com as bordas, as arestas, chamar como quiser isso aí. Então para isso, eu vou antes de mais nada colocar uma câmera, eu vou em Layer, New, Camera, eu vou pegar aqui o preset de 50 mm, que é a distância focal do olho humano, temos a nossa câmera. Então agora a gente pode pegar aqui a vista e botar left, nós vamos ver a vista lateral. Então aqui a gente vê a câmera e vê os dois planos, correto? Nós vamos então com a ferramenta de mover, a gente vai selecionar este plano aqui e vamos movê-lo até que um encoste mais ou menos aqui no outro. Então nós vamos voltar para a câmera ativa. Isso aqui agora requer um pouco de ajuste manual. E nós vamos então colocar um layer nulo na cena. Eu vou em Layer, New, no Object, transformo em 3D e imediatamente parenteio a câmera ao nulo. Câmera ao nulo. Então você vê que o nulo aparece como parente aqui. Pressiono P para abrir as propriedades de posição. Então o nosso tempo esgotou. A gente continua no próximo segmento, no próximo tutorial. Um abraço a todos e vejo vocês lá.